um final digno para a maior franquia de games no cinema. Olá, eu sou o Arthur e Resident Evil 6, o capítulo final, chega aos cinemas encerrando essa franquia de uma forma bem honesta e muito divertida. Antes de falar sobre o filme, se é o seu primeiro vídeo, estava passando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixe nos comentários qual é o seu Resident Evil favorito, qual dos filmes o que você mais gosta, e não se esqueça de descer a porrada no like, porque isso ajuda pra caramba e eu agradeço de coração. Na trama, a Alice precisa voltar a Raccoon City para a sua última missão, impedir com que a Umbrella Corps consiga devastar a humanidade da face da Terra. Alice, in 48 hours humanity will be no more. A história da franquia é uma verdadeira matrioska. Sabe aquela bonequinha russa, aquele brinquedo tradicional russo que você abre um, tem outro dentro, você abre um, tem outro dentro, cada vez menorzinho? Então, a franquia é basicamente isso, onde cada vez, a cada novo filme que parece que não tem mais pra onde eles irem, você abre, tem uma bonequinha menor com uma história mais pra dentro ainda. Então, esse último consegue chegar na última bonequinha. Só que nesse caso não é que seja, meu Deus, agora sim eles vão fazer uma história realmente boa pra Resident. Não, porque isso nunca foi o grande forte da franquia dos filmes. Eles nunca tiveram uma história mega elaborada, uma história super interessante. Aqui também não é o caso, mas parece que de uma certa forma eles conseguem pegar todas as amarras que eles tinham soltas ao longo dos outros filmes e condensam nesse daqui, dá certas explicações, ao mesmo tempo que muito do que aparece soa um pouco como um deus ex machina que parece que eles colocaram, que surge do nada para conseguir justificar a história. Mas sabe por que isso não chega a incomodar? Não me incomoda tanto, porque isso nunca fez necessariamente parte da série da franquia. O primeiro, ele tentou se levar a sério, mas conforme os filmes foram passando, eles foram deixando um pouco de lado essa questão dessa seriedade, de tentar fazer uma adaptação de videogame como arte e tal, e abraçar o lado blockbuster realmente da franquia. O quarto filme, ele tá para Resident Evil, assim como o quarto Velozes e Furiosos tá para a franquia dos carros. São filmes que mudaram a concepção da história que vinha sendo contada até então e tornaram ela mais grandiosa, mais blockbuster no sentido mesmo da palavra e muito mais divertida no processo. Umbrella developed a cure, an airborne antivirus. I have to get to the hive. It's our only chance now. O quinto filme ele já tinha assumido uma estrutura mais de games mesmo, de cada fase ter um momento específico, com personagens diferentes, com vilões diferentes, com inimigos diferentes, e o sexto mantém ainda um pouco disso, só que não numa escala tão grande quanto o quinto. E nesse sentido, as sequências de ação continuam interessantes, continuam empolgantes, realmente ela funciona. E aqui tem também uma pitada de terror, de horror, assim, com os jump scares que aparecem, que realmente você, em muitos momentos, você sabe que tá vindo o jump scare, mas quando ele vem, ele te assusta. Eu, durante a cabine, eu dava uns mas ele realmente vai te assustar em alguns momentinhos. Isso acaba funcionando, acaba sendo bem legal, mas o ponto negativo que eu diria em relação às sequências de ação desse filme é que nenhuma delas é tão marcante assim, porque o diretor, o Paul W.S. Anderson, ele consegue, como ninguém, na minha opinião, fazer sequências de ação esteticamente bonitas e com um uso do 3D bem utilizado. Todo o 4, 5, os outros filmes do Resident, que ele passou a utilizar essa ferramenta, funcionaram muito bem. Tem sequências interessantes em que ele juntava o slow motion com água caindo, com um item vindo na sua direção, dava uma certa profundidade que era bem interessante. Só que aqui no sexto filme, ele adota uma linguagem muito videoclipística, ele tem muitos cortes, muitas sequências muito cortadas, e isso acaba não ajudando o 3D a funcionar bem nessas sequências, o que tira um pouco do mérito de uma das coisas que eu mais gostava nos filmes passados. I should have killed you in Washington. Yeah, big mistake. A Milla Jovovich continua chutando bundas, matando zumbis a rodo. Ela tá super à vontade na personagem que ela tá fazendo há 15 anos. O primeiro Resident Evil faz 15 anos que foi lançado, ele é de 2002, pra você ver o tanto tempo que passou. E como ela tá tão à vontade no papel, ela tem um carisma, a atriz se sente bem fazendo a Alice, e você compra isso, porque você já criou uma empatia com a personagem proveniente de filmes passados. Ela tem um certo tom irônico nas tiradas que ela dá e tal, isso funciona muito bem, ela realmente é a alma dessa franquia no cinema.
Além de ser um filme de games que conseguiu um sucesso, ainda por cima é protagonizado por uma atriz. E é super legal ver isso no cinema, grandocinha, ela chutando bundas, mandando ver. E o resto do elenco é totalmente descartável. Tanto faz, tanto fez eles estarem ali, com exceção de 2 atores, o Ian Glenn e o Sean Roberts, que faz os vilões, que são canastrões até dizer chega. E isso, novamente, faz parte da identidade do Resident Evil. E a canastrice deles é muito divertida. Oh my god, there's an army of them in our way. What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them. Enfim, sendo a maior e mais bem sucedida adaptação de um game para o cinema, mas não necessariamente a mais fiel, Resident Evil 6, o capítulo final, encerra de forma muito competente a história da franquia no cinema, na forma como a gente conhece. Não é um filme, meu Deus, vai entrar pros anais da história do cinema, mas ele soube reconhecer os seus pontos positivos e explorar isso ao longo dos anos e tornar-se um blockbuster no mais puro sentido assim da palavra. É um filmaço que você vai assistir, você vai se divertir, você vai dar risada, você vai tomar uns sustos, e é isso. E é por isso que eu gosto tanto de Resident Evil 4, 5, 6. Eu gosto da história como um todo, da história da franquia dos filmes como um todo. E ele acaba deixando uma porta meio entreaberta que, se algum dia eles voltassem para fazer um possível 7, eu assistiria hiper amarradão, porque são muito divertidos esses filmes. E é isso, você assistiu Resident Evil 6, o capítulo final, você ficou a fim de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, deixe também qual o seu Resident Evil favorito, tanto nos filmes quanto nos games se você jogou. Não se esqueça de descer a porrada no like aqui embaixo, porque isso ajuda pra caramba, eu agradeço de coração. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clicar aqui pra se inscrever, assistir esse outro videozinho muito maneiro, clicando aqui, é isso. Valeu, falou, até mais.